Olá, amigos e amigas de São Miguel Arcanjo, salve Maria. Hoje eu vou contar um pouco mais sobre mim e sobre a penitência. O que é penitência, por que eu faço penitência e qual é o sentido da penitência na vida de cada um de nós. Eu fui inspirado aí pela Wanda, né, que sempre participa dos nossos vídeos ao vivo do Terço de São Miguel Arcanjo. E ela pediu para que eu falasse um pouco mais sobre isso. E no vídeo passado que eu gravei eu até falei, né? Eu me realizo na penitência. Então eu vou tentar explicar um pouco mais esse aspecto da penitência na minha vida e eu acho que pode fazer muito sentido para a vida de vocês também. Primeiro a gente precisa entender o que é penitência. A penitência é o ato da gente é, oferecer algo a Deus, né? Um sacrifício em razão de uma ofensa cometida ou em razão de reparação de uma ofensa cometida, né? Uma metáfora que a minha esposa sempre falava quando ela era catequista, que ela aprendeu, é que quando a gente peca, é como se a gente pregasse um, um, um prego na cruz, né? Então a gente pega a cruz, pequei, preguei um prego na cruz. Quando a gente pede o perdão dos pecados, na confissão, por exemplo, esse prego ele é retirado, né? Aquela ofensa ela é retirada, mas a marca do pecado ainda continua ali. O buraco foi feito na cruz. Então, para repararmos a ofensa feita por esse buraco, por esse pecado, aí existe a penitência. Eu também gosto muito de comparar a penitência ao ato da gente conseguir controlar e dominar o nosso corpo frente às vontades naturais e que muitas vezes são desordenadas. O que acontece? Quanto mais a gente dorme, mais sono a gente tem. Quanto mais preguiça a gente tem, mais preguiça a gente continua tendo, né? E o nosso corpo ele tende a isso. Quanto mais você come, mais guloso você fica. Então a gente precisa dar uma ordem, né? O Padre Paulo Ricardo ele fala muito de um cavalo selvagem, desgovernado e que precisa ser dominado por um cavaleiro. E o nosso corpo ele é um pouco assim, ele é cheio de vontades, vícios e manias. E a gente precisa, com a nossa razão, dar ordem a tudo isso, às nossas vontades. Então, existe o que eu chamo de um músculo da força de vontade, né? E esse músculo da força de vontade, ele se desenvolve com a doutrinação do nosso corpo, com, né, essa ordenação que a gente impõe ao nosso corpo. Então, sim, é desagradável, né? Uma penitência muitas das vezes ela é desagradável porque ela não traz um prazer. E pelo pecado original, a gente está sempre orientado a foge da dor, busca o prazer. Então, a penitência ela busca ordenar as nossas vontades naturais e reparar as ofensas cometidas, né? Por quê? Porque se a gente não coloca a penitência na nossa vida, muitas das vezes a gente vai pecar e vai continuar pecando e não consegue se ver livre do pecado. E fica. Tem pessoas que carregam pecados por anos, anos e anos. Eu falo muito mal dos outros, eu tenho mania de ficar fofocando, falando mal das pessoas, mas eu tento, eu não consigo, não consigo. Aí a gente pergunta assim: você faz algum tipo de jejum? Você se abstém de alguma coisa? Você se mortifica de algo? Toda vez que você pensa em falar ou fala mal de alguém, além de se confessar, você oferece alguma penitência? Então é um pouco disso, né? É um pouco disso que eu acredito e por isso que eu busco a penitência como forma de me livrar dessas ciladas do inimigo, né? Então aqui está São Miguel Arcanjo, aqui está Jesus misericordioso. A misericórdia de Deus, acompanhada de um ato de penitência, ela nos ajuda a não voltar a pecar, né? Então, vou dar um exemplo para ficar mais claro, que eu estou falando de maneira geral, vou tentar dar um exemplo de forma mais clara. Eu tenho uma penitência que eu me coloco todos os dias tomar um banho gelado, né? Às vezes isso é bom, porque o dia está quente, maravilha, tomei um banho gelado. Às vezes isso é desconfortável. Tem vezes que aqui de manhã em Friburgo está 9 graus, 10 graus, e mesmo assim eu tomo um banho gelado. Então, por que eu tomo esse banho gelado de manhã, né? Primeira coisa, antes de eu tomar o meu banho gelado, eu ofereço isso a Maria, né? Nós que somos consagrados a Maria, inclusive, nós oferecemos todos os gestos de penitência para os tesouros de Maria, né? O que é o tesouro de Maria? São os tesouros que ela acumula pelos gestos de penitência, de oração, de jejum que todos os fiéis fazem e oferecem a ela, e ela entrega isso em reparação aos pecados feitos, né? E até mesmo em salvação
e reparação e consolo das almas do purgatório, das almas que mais necessitam. Isso é um aspecto interessante. Então, toda vez que eu, por exemplo, deixo de me dar o conforto de um banho quentinho, eu estou querendo confortar o coração de Jesus pelos pecados que eu cometi e que outras pessoas possam ter cometido. Não só o de Jesus, mas o de Maria também, né? Quantas ofensas acontecem diariamente por milhares de pessoas ao coração imaculado de Maria. Então, por que não, já que Maria me protege e me ama tanto, por que não oferecer um gesto tão pequeno, que é um banho gelado, uma coisa infinitamente menor, mas que é algo que está no meu controle, algo que eu posso oferecer em reparação aos meus pecados e aos pecados do mundo inteiro. Então, esse é um exemplo que eu tento deixar aqui para vocês. Ah, Magno, tem que tomar banho gelado? Não, você pode fazer a penitência que você quiser. Ah, Magno, não consigo tomar banho gelado? Não tem problema. Você pode se abster de alguma coisa, você pode oferecer qualquer coisa. O martírio é o oferecimento da vida, e muitos de nós não seremos chamados ao martírio, né? Então, durante a nossa vida, nós podemos nos penitenciar para, primeiro, ordenar o nosso corpo, segundo, oferecer reparação de pecados ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, e terceiro, para oferecer méritos às almas que mais necessitam. Aqui na Terra é onde nós conseguimos alcançar méritos no céu, né? Como se fossem os tesouros celestes. Então, toda vez que eu faço um ato de amor ao meu irmão, toda vez que eu também faço um ato de penitência para a reparação dos meus pecados do mundo, esses méritos são acumulados, né? Como são tesouros lá no céu. Então, ao invés de sofrer tanto no purgatório, a gente sofre um pouquinho aqui e alivia a pena do purgatório. Toda vez que nós pecamos, nós somos perdoados, mas nós precisamos ser perfeitos para entrar no reino do céu. Então, o purgatório tem sentido de dar purificação à alma para que ela contemple Deus face a face nos céus. Então, se nós já nos purificarmos aqui na terra, passaremos mais rápido pelo purgatório, quem sabe iremos direto para o céu, né? Então, esses são os motivos. E o próprio anjo, né, de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, pedia penitência aos pastorinhos. As crianças faziam gestos tão pequenos, elas beijavam o chão na grama, elas deixavam de beber água durante o dia, elas faziam gestos pequenos de penitência, mas que tinham um valor altíssimo. O valor da penitência não está no ato, mas no significado do amor por trás do ato. Então, um banho gelado não é nada, mas um banho gelado oferecido em amor ao Sagrado Coração de Jesus, com um gesto de intenso amor. Realmente, Jesus, eu ofereço pelo teu Sagrado Coração. Isso tem muito mais valor do que, às vezes, um gesto de penitência tremendo e que é feito por aparência. Então, eu disse, né? Eu me realizo na penitência. Por quê? Porque eu acredito verdadeiramente que a penitência é um caminho rumo aos céus. É um caminho de ordenação do corpo e um caminho de oferecimento, de lembrança. Se você oferece penitências ao longo do seu dia, se você deixa de comer algo que você gosta, se você deixa de fazer algo que é prazeroso para servir o seu irmão, por exemplo, você está sempre lembrando de servir a Deus ao longo do seu dia. E isso te torna uma pessoa mais virtuosa, né? A penitência nos ajuda a alcançar as virtudes que nós precisamos para chegar ao reino dos céus. Então, a penitência é uma muleta que eu vou usar para o resto da vida, que eu sou manco pelo pecado. O pecado me torna manco, né? Então, a penitência me ajuda a caminhar rumo aos céus. Toda vez que eu deixo de tomar as minhas penitências, eu peco com mais facilidade. Eu não sei vocês, mas comigo é assim. Ah, eu tenho uma penitência de não comer doce. Aí eu vou lá, abro mão da minha penitência e como doce. Vem outro pecado e me aflige. Vem o pecado da gula, vem outro pecado da preguiça. E eu, com o meu anjo da guarda, vai e me lembra: ó, Magno, tá deixando, hein? Tá deixando aquela penitência e o fruto do pecado está voltando. Então isso acontece frequentemente. Agora, quando eu me mantenho firme na penitência, muitas das vezes isso pode ser um pouco doloroso, mas o meu coração acha paz, o meu coração repousa em nosso Senhor Jesus. E eu consigo vencer outros pecados com muito mais facilidade. Essas penitências que eu coloco, né, ao longo do meu dia me tornam uma pessoa muito mais paciente, muito mais fácil de servir do que reclamão, muito mais serena, muito mais
em espírito de oração. Eu me sinto muito mais conectado a Deus quando eu faço as minhas penitências. Então, aqui, para terminar esse vídeo, eu deixo esse convite. Que pequena penitência, que pequeno gesto você pode começar a fazer hoje em amor a Deus? Não tenhamos dúvida, meus irmãos. Pequenos gestos podem significar muito se feitos com amor. Ofereça pequenos sacrifícios. Não sacrifícios. Ah, mas não ofereço nada. Oferece um sacrifício. Deixa de comer uma coisa, deixa de beber uma coisa, faz uma oração, acorda 10 minutos mais cedo e faz uma oração nesses 10 minutos que você acordou mais cedo. Ofereça um pequeno ato que vai significar um pequeno gesto de amor a Jesus e amor a Maria. Eu tenho certeza que esse pequeno gesto pode mudar a sua vida e vai te deixar com muito mais facilidade de ser uma pessoa virtuosa e menos pecadora. Pecar, vamos pecar para sempre, mas pela penitência podemos nos igualar aos mártires. Né? Santa Teresinha do Menino Jesus já dizia: os pequenos gestos feitos em amor a Jesus têm um valor incomensurável. Então ela oferecia os pequenos gestos. Ela ia lavar a louça e ela oferecia a Jesus. Ela ia limpar o chão e ela fazia aquilo amando a Jesus. Ela ia regar o jardim, então ela fazia aquilo por Jesus. Então todos os pequenos gestos feitos por Jesus têm um valor muito maior, muito mais inefável do que grandes, né, sacrifícios. Tenhamos sempre essa consciência. Deus é por nós, nos resgatou do pecado e fez o gesto final. Nós não precisamos fazer nada para ser salvos além do que Jesus fez. Morreu na cruz. Então é o gesto final e soberano, né, que nos resgatou do pecado. Mas a penitência nos ordena e nos ajuda a já pagar aqui na terra as penas dos nossos pecados temporais que ofendemos a Deus. Amém? Tenhamos um coração reto e penitente. Que Maria e São Miguel Arcanjo e Jesus Misericordioso nos ajude nessa caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.